Fala, Marcobex! Lembra que falamos de dedicar nossa série de Tans sobre Oxóssi um pouquinho, né? E essa é uma das versões de como Oxóssi virou o rei de Quito. Pois é, você já imaginou ir para uma caçada e voltar como rei? Então, Marcobex, Oxóssi conseguiu essa proeza. Mas calma, não foi porque ele caçou um bicho gigante, não. Foi porque ele se apaixonou. E olha, se apaixonou daquele jeito que até o estômago da tribo ficou com ciúmes. Então vem comigo descobrir como Oxóssi quase virou caça, ao invés de caçador, e como Oxum salvou seu amado. Segura firme, porque o Itan de hoje começa leve, mas termina real, com direito à coroação. Bom, então, conta a lenda que a mata despertava lentamente como um gigante ancestral abrindo os olhos. O ar carregava um segredo que ainda não tinha nomes, e Oxóssi, o caçador, estava prestes a atravessar esse mistério. Oxóssi saiu cedo para buscar alimento para o seu povo. Sua missão era sagrada. Ninguém deveria passar fome sob sua proteção. Mas naquele dia, o destino preparava um desvio inesperado. A floresta vibrou como se chamasse o caçador do seu nome. Oxóssi sentiu um arrepio que não via do vento. Era como se algo belo e perigoso o esperasse logo adiante. O caçador avistou um brilho incomum dançando sobre as águas. Não era reflexo, era presença. E Oxóssi não conseguiu desviar os seus olhos, e muito menos se mexer. Oxum surgiu das águas doces com a calma de quem domina o tempo. Cada movimento dela parecia feito luz e mel. Oxóssi sentiu o coração parar antes de voltar à bacia. Ele esqueceu o peso do ar, a pressa da missão e até o som da floresta. Tudo ao redor parecia ter sido silenciado para que ele olhasse apenas para ela. E naquele instante, Oxum também o observou. Sem perceber, ele caminhou em direção às águas, não por impulso, mas por destino. E Oxum o acolheu como quem reconheceu um coração que já esperava. Oxóssi se entregou ao encanto, à beleza e aos mistérios de Oxum. Ali, o caçador deixou de ser apenas um guerreiro, virou devoto, virou amado. E a floresta inteira parecia assistir em silêncio. Enquanto isso, sua gente esperava o alimento prometido. Os minutos viraram horas e as horas viraram preocupação. A sensação de abandono começou a tomar espaço. Os homens seguiram o rastro do caçador. E enquanto mais aproximavam do rio, mais a inquietação crescia. Algo estava errado e eles sabiam. Ao verem Oxóssi entregue ao encanto, sentiram-se traídos. A fome, a pressão e o medo transformaram em mágoa e em ira. E eles não tentaram sequer entender o motivo e se revoltaram. Decidiram agir sem pensar nas consequências. Os guerreiros ergueram suas flechas, o julgamento seria rápido e cruel. E Oxóssi nem imaginava o que se aproximava. Eles miraram com precisão de quem conhece o destino do caçador. O rio, antes sereno, agora parecia prender a respiração. A tragédia se aproximava em silêncio. A primeira flecha foi disparada, o ar vibrou com força do ataque. E Oxóssi ainda sorria, alheio ao perigo. Oxum ergueu a mão com suavidade. De sua voz nasceu um canto antigo e poderoso. A flecha perdeu força no mesmo instante em que o canto ecoou. O tempo parecia ter sido dobrado ao redor deles. E a mata observava em reverência. A cantiga de Oxum cresceu como água, rompendo pedra. As flechas seguintes perderam rumo, caíram fracas, inúteis. Nenhuma arma poderia atravessar o canto da Senhora das Águas Doces. O medo tomou conta do coração dos atacantes. Eles perceberam que tinham desafiado algo muito maior do que julgavam, e começaram a recuar sem coragem de encarar as consequências. Oxum tomou Oxóssi pela mão. Sua voz agora firme, urgente e protetora falou: "Vamos embora agora." Eles correram pela mata como se o próprio destino abrisse caminho. A floresta se fechava atrás deles, protegendo sua fuga. Era como se Quedo inteiro estivesse guiando os passos do caçador. Oxum conduziu Oxóssi por trilhos que poucos conheciam. Cada passo afastava o perigo e se aproximava do futuro. O caçador se deixava guiar sem hesitar. Depois de uma longa fuga, os portões de Quedo apareceram. Era um refúgio, mas também um novo destino. Oxóssi ainda não sabia, mas nada mais seria igual. Os guardiões de Quedo reconheceram a presença de Oxum, abriram as portas sem questionar. Quando uma rainha passa, até o silêncio se afasta. O povo de Quedo se curvou diante da água dourada que brilhava ao redor de Oxum. A presença dela aquecia e inquietava ao mesmo tempo. E Oxóssi caminhava ao lado dela como se estivesse sonhando. Os anciãos se reuniram para entender a chegada inesperada. O brilho de Oxum já dizia muito, mas a história precisava ser ouvida. E Oxóssi contou sua verdade com humildade. Oxum então falou com voz calma e poderosa. Ele contou o que havia acontecido, cada flecha desviada, cada injustiça. E os anciãos sentiram a verdade vibrando no ar. A cidade refletiu sobre o ocorrido. Oxóssi era um caçador dedicado, amado, mas vítima da ira do seu próprio povo. E uma injustiça precisava ser corrigida.
O conselho decidiu que Oxóssi deveria permanecer em Queto, não como fugitivo, mas como figura honrada. Era hora de reparar a ferida deixada pelo ataque. Oxóssi aceitou o destino com respeito. Ele sabia que sua vida havia mudado para sempre, mas ainda não compreendia o tamanho dessa mudança. Oxum via mais longe do que ele. Ela via o rei escondido no caçador e sabia que aquele dia era apenas o começo. A cidade de Queto começou os preparativos para algo grandioso. Folhas foram recolhidas, búzios lançados, cânticos iniciados. O destino do caçador ganhava forma. Ouvia-se um murmúrio dos orixás no vento. Era como se todos testemunhassem aquele momento. Oxóssi sentiu o chão vibrar aos seus pés. O povo formou um grande círculo ao redor do caçador. Os tambores começaram a tocar devagar, mas firmes. A cerimônia estava prestes a acontecer. O barulho cessou de repente. Até a mata pareceu segurar o fôlego. Oxóssi ficou no centro, iluminado. Oxum caminhou até ele com a graça de uma rainha. Seu olhar dizia mais que 1000 palavras. E todos entenderam. Era ela quem o escolhera. Ela derramou água doce sobre sua testa. A água escorreu como bênção, como renascimento. Oxóssi sentiu o espírito despertar. Oxum ergueu o braço do caçador diante de todo Queto. Sua voz ecoou com força. Ele seria rei, não por ambição, mas por merecimento. Eles fugiram no desespero, mas olha que curioso. A correria levou exatamente para o caminho certo. Às vezes a vida empurra a gente e a gente reclama, mas depois percebe que era só o universo dizendo: vai, que seu lugar é ali. No final, Oxóssi virou rei não por força, mas por sintonia, por encontro, por destino. E a moral é essa: quando você escuta seu coração, respeita seu axé e não foge das mudanças, a vida te coloca exatamente onde você sempre deveria estar. Então, Macubex, o que podemos tirar dessa história é entender: sabe quando a vida te surpreende daquele jeito e você para e pensa: opa, isso aqui é diferente. Foi assim com Oxóssi. Ele saiu para caçar e encontrou Oxum. E pronto, a vida dele mudou sem aviso. O amor tem dessas, aparece do nada e vira seu destino de ponta cabeça. E olha, quando Oxum decidiu proteger Oxóssi, ninguém segurou. Porque quando alguém te quer de verdade, essa pessoa vira escudo, vira canto, vira axé. O mundo pode até jogar flecha, mas tem gente que chega para desviar tudo com uma simples calma, tipo: eu tô aqui. E aí, Macubex, temos um grande fundamento aí nesse stand de Oxóssi, né? Como ele se tornou o rei de Queto. Pois é, ele não virou rei por vaidade, mas porque o axé dele permitiu. Cargo é responsabilidade, é destino, é força que se assume. O encontro dele com Oxum não mudou só o coração, mudou o caminho espiritual, o papel dele no mundo. Quando o axé se alinha, o trono chega. Então, Macubex, gostou desse stand? Se ele fez sentido para você, dá aquele like maroto. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer, trazendo fundamento, magia e conteúdo para vocês. E deixa aqui no comentário qual parte desse stand mexeu mais com você. E é claro, eu te vejo no próximo vídeo, né? Axé, abraço do amigo Zé Pimenta das Almas.